boa tarde. Estamos de volta. Mundial Podcast chegando aqui nas tardes de segunda-feira na Vibe Mundial, sempre com um bate-papo super importante, interessante. O nosso tema hoje é saúde. Tenho o prazer de receber aqui para essa nossa conversa nesse programa, esse Mundial e Você versão estendida. Eu sempre digo, né, que aí a gente vai de 25 minutos para 55 minutos de bate-papo. Estou recebendo aqui hoje a doutora Ana Luísa Vilela. Muito bem-vinda. Oi, é sempre um prazer ainda falar de saúde, que é minha paixão. Né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu estudei e eu trabalho com a coisa que eu mais amo na vida. Ah, então. Muito bom. Muito bom. Bem-vinda. Obrigada. Né? Vamos bater um super papo aqui. Você que está aí se conectando com a gente, 95,7 FM. Também estamos ao vivo no YouTube. Basta acessar o nosso canal. Tem aquele jeito facinho que eu sempre ensino, né? vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e a partir dali você pode, inclusive, participar aqui no chat, pode mandar pergunta. Estou aqui ao vivo com a doutora Ana e a gente vai sanando essas questões, porque o tema hoje principal são os hormônios. A doutora, ela é nutróloga, ela é cirurgiã, especialista hoje em metabolismo, tem anos aí de pesquisa e tem aqui o seu primeiro filho-livro, não é? Renascimento Hormonal, recém-lançado pela editora Matrix, um trabalho muito profundo, muito prático também, né, doutora Ana? Parabéns pelo livro. Obrigada. Esse ano eu faço 20 anos de formada. Ai, que coisa boa. E esse livro foi um pouquinho da minha história como fio-guia e também de tudo que eu aprendi esses anos tratando mais de 10 mil pacientes, tratando pessoas que, como eu, tinham muita dificuldade de emagrecer, não só emagrecer, de manter a saúde e manter uma rotina saudável, né? Porque hoje os conceitos de emagrecimento, de saúde, de boa nutrição mudaram muito. Uhum. Então, esse livro é a evolução disso, de uma maneira super simples, prática, para você que nunca teve acesso a um nutrólogo, poder entender todos esses mecanismos que o nosso corpo tem de defesa, né? E temos, né, o subtítulo do livro, gente. O livro é Renascimento Hormonal, método científico e espiritual do emagrecimento verdadeiro. E sabe como que a doutora colocou aqui a apresentação dela? Médica nutróloga, curandeira de almas e alquimista da transformação. Para falar com você, ouvinte da Vibe Mundial, nada melhor do que a gente saber que tem este olhar, né, doutora? Acaba tendo esse olhar para além do corpo físico, não é? Com certeza. A comida tem um vínculo emocional muito forte. A gente procura muita fuga, muito alento, muito carinho, né? A memória afetiva, alimentar é muito importante, principalmente para nós brasileiros que estamos sentados sempre em volta da mesa, com família. Então, e entender esses gatilhos, entender o que faz a gente ter fome, entender de forma muito prática e simples por que a gente guarda gordura em alguns momentos e outros momentos não. Por que a gente tem preferência por alguns alimentos? Por que o carboidrato é tão prazeroso e a proteína não? Ela é mais sacietogênica. Isso é muito importante. Quando a gente tem consciência disso, a gente aprende a fazer rotina. A gente aprende por que aquele médico aquele dia falou, não, é melhor você ter um hábito de vida mais saudável, você tem que comer proteína, você tem que fazer isso. As coisas começam a fazer sentido. Não é só uma coisa de obrigação. Essa linguagem e essa comunicação entre o paciente e o médico nesse sentido, e agora também com você, que é leitor, acaba sendo muito específico, né? Porque tem um olhar diferenciado para o que esta pessoa está sentindo, o que ela está fazendo, e ela começa a ter consciência. Não, com certeza. A consciência só vem do seu empoderamento, do conhecimento, do seu autoconhecimento e da sua força em cima disso, né? É muito fácil falar de menopausa, mas você já passou por ela? Você já sofreu com ela? Como que essas alterações hormonais estão agindo? Se você não sabe, é um boom de sensações que não fazem sentido. Por que eu mudei?
Desde quando eu mudei? Por que eu vou mudar? Isso é ruim? Não, é fisiológico. Como eu driblo, eu não quero sentir isso, mesmo que seja fisiológico. Como que eu driblo isso? Por que eu tenho que driblar? Isso serve para todo mundo? São perguntas básicas que a gente tenta responder no livro dentro de um contexto, né? Contando histórias, procurando receitas, ensinando você a se olhar no espelho, ensinando a ver quantos copos de água você tomou, por que a água é importante, aonde ela participa. A água não é só água, ela é um carreador metabólico importantíssimo. Sem água a gente não emagrece. Mas não é lá bebendo 5 litros d'água que a gente vai emagrecer. Não, essa água tem que vir com eletrólitos, ela tem que vir numa hora certa. Tem método? Tem método. Tem método para tomar água, gente. Tem método para tomar água. Então, assim, conhecendo o porquê, você vai fazer força para criar uma rotina boa. E lá, décadas atrás, a mulher, o homem também, né? Em outros momentos também na vida, o homem também passa por ciclos hormonais, não é, doutora? Com certeza. Eram situações que simplesmente tentava digerir, isso não é nada, isso é do corpo, passa para frente, um passo além, eu tenho mais com o que me preocupar. E hoje a gente tem muita informação, ó, tem até um livro para você deixar na cabeceira e consultar e utilizar. Não, hoje em dia a gente tem informação, essa informação pode vir de maneira fácil. A gente, e por outro lado, a gente tem muita informação errada. Também. Porque a internet deu uma popularizada muito grande. Então, tem gente usando um terrorismo alimentar enorme também, né? Ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente a vida inteira comeu, então por quê? Porque inflama? Não. Inflamar não é para todo mundo, alergias não são para todo mundo. Então, a gente tem que saber filtrar. Como que a gente filtra a informação? Tendo o mínimo de conhecimento do que age, do que é um hormônio, do que é um sinalizador, do que é um peptídeo, do que não é, o que é um alimento, aonde ele é absorvido, por que eu mastigo, por que eu como, por que eu tenho que pensar no volume, por que não é só a caloria, por que a qualidade dos alimentos fazem diferença. Quanta coisa, né? Não, é uma rede de conhecimento que quando a gente se envolve nela, é muito legal de aprender. Eu brinco que às vezes é a mesma coisa daquela aula de física que mudou sua vida, que você não entendia. Aí, de uma hora para outra, você vai no cursinho, você está lá no 2º, 3º ano colegial e te dá aquele estalo. E fala, nossa, é por isso. Sempre tem aquele momento. Aquela fórmula. Aquela fórmula secreta que todo mundo falava, não é secreta nada, é uma fórmula do dia a dia, porque eu jogo isso aqui, porque está em movimento, continua, porque aquilo ali. Então começa a fazer sentido. A saúde muito também. Bom, igual. Não é uma fórmula exata. É a junção de vários meios, é a junção de várias peças, né? Você tem a genética, você tem a epigenética, você tem o meio. Você tem o que você come, a quantidade do que você come. Quando a gente junta tudo isso, a gente está procurando um envelhecer saudável. A gente está procurando ter menos problema, prevenir doenças, poder ter qualidade de vida o máximo do tempo possível. É isso. Quando você deu o título Renascimento Hormonal, qual era a ideia, né? O que significa este renascimento hormonal? Acho que esse é um bom ponto de partida para a gente. Renascimento hormonal eu pensei muito. A gente estava pensando qual seria o fio guia desse livro. A gente renasce hormonalmente em todas as fases da nossa vida. Um bebê tem seu renascimento hormonal, um adolescente tem seu renascimento hormonal. Certo. Os hormônios têm uma evolução cíclica e contínua na nossa vida. Ele não quer ficar em pé, né? E assim, esses hormônios, nós vamos renascendo a cada momento da nossa vida, a cada etapa. São ciclos? São ciclos, quando a gente engravida, quando a gente pare, quando a gente, sabe, todos esses ciclos são moldados por hormônios. Então, por isso o nome, renascimento hormonal, para a gente entender como a gente cicla. Renascemos? Como renascemos, né? Como somos diferentes, porém não piores. Como evitar o que a gente não quer sentir. Porque hoje a gente tem tecnologia para isso. Precisamos evitar tudo? Às vezes não.
Queremos estar melhores? Com certeza. Até quanto eu quero sacrificar alguma coisa para ter aquilo? Porque é sempre isso, né? Eu sempre tomo lá da cá. Eu tô envelhecendo, eu preciso tomar um remedinho, porque minha pressão subiu. É engraçado, né? Quando a gente pensa em pressão, você vai no médico, o médico vira para você e fala assim, você está hipertenso. Você vai lá, você não cogita, toma o teu remédio, e pronto. Põe na rotina e pronto. Não. Agora, tô entrando na menopausa, você vai na tua ginecologista, no seu médico, ele fala, não, vamos repor hormônio. Não, mas isso pode não ser bom para mim. Criou-se isso, né? Você tem medo de várias coisas que não precisou. Então, obesidade mesmo. Não, você precisa de um remédio. Você tentou a tua vida inteira, você não consegue sozinha, você vai precisar de alguma coisa para te ajudar. Não tem problema nenhum, isso não é fraqueza. Os remédios estão aí para isso. Né? Isso não é fraqueza. O que está errado é o excesso. O que está errado é não corrigir várias coisas. O que está errado é emagrecer demais, desnutrir. Mas isso está errado. Sim. Mas usar um remédio, não. E a gente tem um preconceito danado, né? A gente morre de medo. E esse medo vem do não conhecimento. É verdade. Quando a gente conhece, sabe o poder de cada remédio, sabe o poder dos alimentos, sabe o poder da modulação intestinal, das bactérias que são fundamentais para a nossa saúde, porque senão não fecha, não adianta a gente comer. Mas isso também mudou muito na endocrinologia, né, doutora? Sim. Porque eu lembro quando eu era menina, eu sou mais velha que você. Então, eu me lembro que na minha adolescência, eu sempre tive questões com balança, ok? E dava-se os remédios com muitos efeitos colaterais. E a partir daí, eu acredito que criou-se também esses estigmas. Não pode tomar o remédio, não tem fórmula milagrosa. Aí vieram as fórmulas. Uma hora a farmácia de manipulação era ok, outra hora não era ok. Então, o próprio Diz Que Me Disse vai criando isso. E não se tinha internet. Não, com certeza. Imagina agora com isso potencializado muito, né? Mas por quê? Esses dias eu estava tendo uma discussão importante sobre isso. Quando a gente fala num remédio para emagrecer, a gente lida com estética. A gente está pensando não só em saúde, mas em beleza. Então tem sempre o lado B da força. Não que isso está errado. Sim. Mas tem pessoas que tomam o remédio por estética. Só pela estética. Não pela saúde. Então eu acho que sempre a gente tem que guiar a nossa vida por um fio guia maior. Pense na saúde, a estética ela vem como consequência dessa boa saúde. Aí vale a pena. Mas nem tudo vale a pena, nem tudo é para todo mundo. Não é? É verdade. Não. Então a gente tem que aprender a ponderar. Às vezes o remédio também não é milagroso. Tem horas que a gente chega num ápice de efeito que tem que substituir, por exemplo, ou parar. Ou acrescentar outro, ou trocar, ou fazer associações. E isso para qualquer coisa. Qualquer coisa. Me conta um pouquinho da tua história, porque tem a história pessoal dela no livro, e eu acho super interessante, passei o olho ali, lógico. Tem a sua história junto com o processo de emagrecimento também é muito profunda, né? Quando começou a cursar medicina, já pensava em endocrinologia, em nutrologia, ou isso veio no meio do caminho? Não, eu sou uma obesa desde os 3, 5 anos de idade. Eu não me lembro de mim pesando menos de 60 quilos. E eu sempre briguei com a balança. Muito, muito, muito. Momentos de tristeza, insatisfação, depressão, pânico. Eu passei por vários períodos. E meu humor oscilava muito. Quando eu estava magra, mais feliz. Quando eu estava mais gordinha, mais deprimida. Era claro isso para você? Era claro isso. E as pessoas ainda me falavam. Aos 26 anos, eu já estava pré-diabética, hipertensa, cheia de comorbidades. E a gente estava no auge da cirurgia bariátrica. Eu fui ser submetida a uma bariátrica que teve uma intercorrência gravíssima. Eu tive uma laceração de esôfago. Fiquei 20 dias internada na UTI, sendo 3 dias em coma. Fiz 3, 4 transfusões de sangue, perdi muito sangue, quase morri. Fiquei com gastrostomia. Eu não emagreci pela bariátrica. Você teve um renascimento. Eu renasci. E isso moldou toda a minha vida e na faculdade eu
pensava em ser cirurgiã, comecei né? como cirurgiã. Cirurgia era a minha vida. E ainda, de certa forma, porque isso nunca saiu de mim, porque eu tenho todos aqueles conceitos de cirurgia, de resolução, eu uso eles muito ainda. E depois disso eu fui estudar nutrição para me entender. Porque como eu tinha quase morrido para continuar sendo gorda. O que aconteceu, né? Não fazia sentido. Eu cheguei às últimas consequências para correr atrás do meu sonho, que eu não me reconhecia em corpo. Eu não me via gorda. E ainda tenho umas dificuldades. Eu não me via gorda e hoje eu não me vejo magra. Então eu tenho dificuldade para comprar roupa. Se eu olhar na arara, eu com certeza vou pegar um número errado. Eu ainda hoje eu ainda tenho essa dificuldade de me entender de corpo, sabe? Hoje eu sei que eu tenho um corpo bom, hoje eu tenho muito mais saúde que eu tinha. Hoje eu não tomo nada de remédio que eu tomo vitamina. Eu fiquei com outras sequelas que não eram aquelas. Sim. Mas assim, hoje eu me entendo muito melhor. Eu sei que diagnósticos passaram batido na época, que eu tenho uma hipoglicemia rara, que é uma hipoglicemia reativa familiar, que eu só descobri depois da cirurgia, e hoje eu me trato dela. Então, acho que isso tudo me fez olhar com mais cuidado para a medicina. Tá. Com mais individualidade para a medicina, sabe? Mudou até o teu olhar para a medicina. Para a clínica, que eu não tinha tanta paciência com a clínica, eu comecei a ficar apaixonada pela clínica. Tá. E aí eu fui para HC, fui trabalhar com intestino curto, que é o oposto, que eu fui tentar me entender, que hoje eu sou um intestino curto, então eu fui para o melhor lugar do Brasil para estudar isso. E lá eu comecei a rever conceitos de saúde, conceitos de nutrição, o que eu podia fazer para aquele paciente, o que eu posso fazer para os meus pacientes em casa, o que eu posso associar uma coisa com outra, Sim. Como eu encaro músculo, como eu tinha que encarar, sabe? Então, mudou muito minha maneira de ver a medicina, sabe? Eu sou bem tradicional, por sinal, mas hoje eu transito dentro da saúde, eu falo, sabe? Eu olho o paciente, eu tento achar entre todas as possibilidades, aquilo que vai se adaptar melhor para a vida e para a saúde daquele paciente, sem ter um olhar muito fechado, sabe? Tá. Eu tento incluir possibilidades. Entendi. Porque nem todo mundo funciona igual. Tem gente que toma vitamina D a vida inteira, essa vitamina D não sobe. Por quê? Eu tenho 2 filhos que têm uma B12, que isso foi também um marco muito grande da minha vida, porque assim, eu descobri que o meu mais velho tem uma B12 muito alta. A gente achava que era por reposição, não era. E até hoje não tem. Nós procuramos. Não sabe o porquê? Não sabe o porquê. E não é um fato estudado na infância. Não, que curioso. Sabe? Então, assim, são coisas simples que a gente fala, nossa, que óbvio. Mas tem muita coisa na medicina que a gente ainda não sabe. Que não é óbvio, né? Que não é óbvio. Que não é óbvio. E que a gente tem muito que estudar e que aprender ainda. Então, toda vez que eu vou falar de um medicamento, toda vez que eu vou falar de um tratamento, toda vez eu falo assim, vamos ver como que isso funciona em você. Legal. Porque nem sempre funciona em mim como em você. Como nos outros. Somos individuais. Com certeza. A gente tem, lógico, uma medicina baseada em evidências por trás, que a gente não pode esquecer dela, tanto é que o livro é todinho baseado em trabalhos científicos, em medicina baseada em evidências, tal, mas com um olhar acolhedor, não frio. 80% da população vai desenvolver, então não precisa todo mundo fazer esse exame antes dos 40 anos. Mas e aqueles 20% vão ficar onde? Pois é, porque tudo, o nosso corpo ele vai se alterando ano a ano. Com certeza. Não é? Tanto para nota 10 quanto para nota 5, vai. Sim. Vamos dizer assim. Porque o 0 já é o fim da linha. Mas, e os hormônios, nesse caso, eles ditam muito de como o nosso organismo está funcionando. Quando você traz aqui no livro ciclos hormonais importantes. Você fala muito da insulina. Você chama a insulina de chave mestra. Sim. Não é isso? Você fala das canetas, ou seja, os medicamentos também estão inseridos aqui. E você está aqui falando dos medicamentos que, para mim, pode demorar para funcionar, mas a gente vai entender o porquê que demora. Para você, pode ser mais rápido, né? E o teu corpo vai dizer o porquê que é mais rápido.
quando surgiu esse método que você coloca hoje em prática, né? Sempre vieram dos hormônios? Vieram das vitaminas? É mais uma mistura. É uma mistura, é mais uma nutrição avançada. Eu tento nutrir por corpo funcionar. Porque hoje, se a gente pensar na curva hormonal, e enquanto a gente considera um hormônio correto, com valor normal ou não, esses valores variam muito. Vamos pegar um hormônio simples, um TSH, um hormônio tireoide. De 0,5 a 4,5, ele está normal. Mas se eu não tiver teu comparativo anterior, se você tinha 0,5 a sua vida inteira, e se agora na menopausa você está com 4, opa, olha a mudança. Muito da sensação que você pode estar sentindo está vindo dessa lentificação da sua tireoide, que levou anos para acontecer, mas isso pode estar te afetando porque você não estava acostumada com esse hormônio nesse. E se você for olhar de uma maneira minimalista, não está errado. Okay. Ninguém vai te repor. Você não tem indicação de reposição. Então, a gente tem que associar. A pessoa não é um exame, né, laboratorial. Essa curva não é feita para todo mundo. Aí está a segmentação, aí está o olhar preciso, aí está o diagnóstico, aí está o entendimento do metabolismo, se isso vai mudar a sua vida ou não. E eu acho que foi nessa evolução de vida que eu aprendi. Eu perdi 4 bebês. Eu fiz FIV durante 5 anos para ter minha filha. E eu não consegui engravidar. Foram perdas uma atrás da outra. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu fui fazer minha segunda FIV, o ginecologista virou para mim: Ana, teu TSH tem que ser 1. Eu falei: não, mas meu TSH tá bom, tá 3. Qual que é o problema? Não, se não for 1, o risco de você não engravidar, de você perder o bebê é muito grande. Uau! Aí eu, cara, mas eu não posso, eu não vou tomar um hormônio para isso. Eu tomei. Porque eu falei: é tão caro, né? Eu vou seguir tudo ao pé da letra, não vou, quem sou eu para falar que não, né? Nossa, eu comecei a acordar bem. Eu comecei a ter ânimo. Eu diminuí meu antidepressivo. Sabe? Eu tinha menos compulsão. Mudou minha vida completamente. E não, assim, não fiz nada. Eu só deixei um TSH de 3, passei para 1. Isso é um relato pessoal, tá? É uma coisa minha que foi mudando a minha cabeça, minha forma de pensar com o paciente. Porque se isso funcionou tanto para mim, por que também não vai funcionar para o outro que não quer engravidar, mas quer esse bem-estar que a gente vai perdendo durante a vida? O normal é? O que? O TSH? O TSH, ele pode ir de 0,5 a 4,5. Independe. Ele tá normal. E o 3 também tá. E o 3 também tá. Só que aí tava alto. Pra mim. No caso, pra você. Pra mim. Não é? E aí, e eu vi engravidar da Aurora, não com isso, não com as FIVs, depois quando eu tinha desistido. Quando eu comecei a me tratar, porque foi muito interessante, que eu perdi esses 4 bebês nesses 5 anos, e eu não fazia nada, eu não me tratava como eu tratava meus pacientes, porque eu estava em tratamento de fertilização. Eu tinha que seguir aquela regra correta, sempre. Então, eu segui. E eu não fazia, eu não repunha ferro do tanto que eu costumo repor, eu não fazia vitamina B do tanto que eu costumo fazer, fazia nada, que eu tinha medo de atrapalhar o tratamento. Eu fazia o que os médicos mandavam. Quando eu desisti, eu falei: eu não aguento mais perder, tô mal. Eu me propus a ir para Machu Picchu a pé. Subi durante 4 dias, então é uma subida difícil, altitude e tal. Eu tinha que estar muito bem. Então eu fiz um intensivão, comecei a repor tudo que eu podia para deixar, não além do normal, no topo do normal, como eu estava fazendo com o meu TSH. Isso foi em novembro. Subi, foi lindo. Assim, tipo, me reconectei com o universo. Por isso que eu falo que a parte espiritual é muito louca. Faz parte, tá aqui. Faz parte, tá aí. E isso foi em novembro. Em janeiro eu estava grávida. E assim, não fiz nada, como se diz, repus nutrientes. Deixei minhas vitaminas como devem ser, deixei isso tudo. E pela primeira vez eu não perdi. A Aurora nasceu
com muita saúde, eu com 45 anos. Tá aí fofíssima. Tá aí linda, perfeita, fofa. E eu acho que eu nunca passei um período tão forte e intenso da vida, sabe? Porque eu não me via mãe aos 45. Todo mundo, nossa, mas uma engravidar depois dos 40. Hoje em dia isso é normal, né? É. E assim, eu não me sentia com 45, como eu não me sinto. E não 46. É um problema, não, né? Não é um problema para mim hoje. Hoje eu tô muito mais feliz. Todo mundo falar, volta aos seus 18. Não, por favor, não. Me deixa seguir daqui para frente. E você fez todo um reequilíbrio nutricional aí nesse organismo, provavelmente hormonal também, porque o próprio corpo responde. Não é isso? É isso, né? Responde. É. O corpo, ele vai respondendo e automaticamente a vida entra nos eixos. A vida entra nos eixos. Então eu tinha muito problema, ainda tenho muito problema de absorção. Eu encarei esse problema como um problema crônico e hoje eu trato ele como um problema crônico. Então hoje eu tenho uma vida muito mais saudável do que eu tinha há 10, 15 anos atrás que eu não tratava. Tá, entendeu como você funciona. Acho que é muito isso, né? A gente precisa entender como o nosso corpo funciona. E o médico ajuda a gente nisso. E assim, usar a tecnologia que a gente tem hoje ao nosso favor. Não ter medo dela, não exagerar nela. O que a gente não precisa, a gente não precisa. É isso aí. O que vai ajudar, vai ajudar. É isso mesmo. O que leva à obesidade? Né? Quais são os fatores que mantêm esse corpo obeso? E uma vez a obesidade instalada, mesmo com o emagrecimento, ela é uma questão que faz parte desse ser? Então, isso é uma coisa que eu me pergunto todos os dias. E cada paciente que entra lá na clínica, eu me pergunto de novo. A obesidade é uma doença multifatorial. E ela é uma doença. Na verdade, ela vem como uma proteção. A nossa genética é feita para guardar. Nós viemos geneticamente de um período de muita restrição. Se a gente for ver a nossa história, que fala também no livro, o açúcar está na nossa vida constantemente há 300 anos. Mais do que a gente imagina. É 300 anos. É assim... Antigamente, a gente vivia sem açúcar. Então, para a gente sobreviver, se a gente achasse... nós éramos coletores. Se a gente achasse um tubérculo, um carboidrato, uma fruta, a gente ia comer e guardar. E a gente guardava no nosso corpo. A gente não tinha geladeira, não tinha supermercado. Então, a gente foi desenvolvendo uma avidez, uma alegria muito grande com esses alimentos. Para quê? Para nos incentivar a comer mais. Só que agora, nós não temos isso em escassez. Em abundância, aliás, né? Em abundância. E esse prazer perdura. Então, a gente não sabe modular esse prazer. Nós somos seres que precisamos de muita proteína, muita vitamina, muito mineral e muito carboidrato para viver. Sim. E éramos caçadores-coletores. Então, nossa genética é de caçador-coletor. Daqui uns anos... muitos anos, porque a gente demora muito, né? Se a gente for lembrar de Darwin aí, em seleção natural, quem vai sobreviver? Aquelas pessoas que absorvem menos, que a insulina oscila menos. Então, vai acontecer uma seleção natural para esses indivíduos no futuro. Entendi. Então, a gente está no auge a gente está vivendo todas as consequências e todos os malefícios desse mecanismo que antes nos ajudava a sobreviver. Entendi. Então, hoje a gente está modulando o nosso corpo para viver diferente, porque hoje a gente tem excessos. Muitos excessos, Muitos excessos. Muitos excessos. Muitas vontades. Porque hoje em dia o nosso cérebro, ele vive para ter prazer. E o prazer, ele pode vir de várias coisas. Tanto é que não tem aquela grande história que o bariátrico cortou o estômago e foi para o álcool, procura prazer em outro... Pois é verdade. É o nosso cérebro tentando ter prazer. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente merece ter prazer só pelo alimento? A gente merece não viver intensamente em outras esferas? Hoje em dia a gente passa muito estresse, né? Por que a fome, por que o cortisol é tão ruim? Porque o nosso corpo o cortisol
antes nos ajudava a fugir de bichos, a estar atento à noite, a sobreviver em ambientes tensos. Tá? E hoje? Hoje a gente está tenso por tudo. Hoje a gente... Ele é o hormônio do estresse, né? É um hormônio do estresse. E, assim, é o estresse que está modulando a nossa vida hoje. Mudou muito, né? Que loucura, né? Nós vamos para aquele rápido intervalo comercial. Eu volto para esse tema, obesidade, porque eu acho que tem muito agora a ser dito, né? Também aquele rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Conhece o Mundial Podcast, o podcast da Rádio Vibe Mundial? Ah, então você tem que conhecer. Quer divulgar a sua marca, seu produto, seu serviço? Então venha para o Mundial Podcast. Aqui tem produção de conteúdo, uma equipe incrível, recursos tecnológicos de ponta e o melhor, a gente fica no coração de São Paulo. Os estúdios do Mundial Podcast estão localizados na Avenida Paulista, no número 2200, pertinho do metrô Consolação. Vem pra cá! Estamos de volta. Então você viu aí, né? Se você não viu, porque está ouvindo pelo rádio e não assistindo pelo YouTube, nós mostramos aqui o nosso estúdio Vibecast. Então eu vou colocar para você aqui, vou falar o nosso telefone de contato para que você venha ocupar esse espaço que é também nas dependências da Vibe Mundial. Você pode fazer o seu próprio podcast, você pode gravar os seus cursos. Se você precisa de um estúdio profissional, a gente tem aqui tanto equipamento, estúdio, como profissionais que vão te auxiliar. E você também pode participar do nosso Mundial Podcast, aqui como a doutora Ana, que está aqui comigo. É só entrar em contato, código 11 95021 7226, código 11 95021 7226. Vem conhecer. Você vai gostar do nosso Vibecast, o nosso estúdio de podcast da Vibe Mundial. Eu vou continuar agora com bate-papo com a doutora Ana, porque passa tão rápido. Estávamos falando da obesidade. A obesidade, ela tem relação também com essas questões de ciclos hormonais? Quando a gente fala principalmente menopausa, andropausa, essa é uma fase onde a alteração também é maior? A alteração vem muito pela perda de massa muscular. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso metabolismo está diretamente relacionado aos nossos músculos. Com o envelhecer, a mulher sente mais, porque o homem tem testosterona, ele envelhece nessa parte mais tardiamente. Ok. Como a gente fala no livro também, todo mundo achando que o livro é só para mulheres, não para homem também. Mas na menopausa, essa perda muscular ela é muito acentuada. Os hormônios sexuais, eles nos ajudam muito na prevenção de doenças cardiovasculares, na manutenção da massa magra. Então, eles acabam sendo um protetor natural. O estrógeno é um protetor natural para as mulheres. Quando a gente perde isso, o impacto no nosso corpo é muito grande. E ele já vem acontecendo, né? Ele vem devagarinho, diminuindo, e com isso você vai perdendo muita massa magra. Ele afeta outros órgãos também? Sim. A queda dele? Tá. Afeta em números. É uma cascata, né? Eles são... O que é um hormônio? O hormônio é um sinalizador. É um sinalizador que ele é produzido em um órgão e manda mensagem para outro órgão. Ok. Então, nós precisamos desses sinalizadores funcionando. Aí entra dois problemas. A queda do sinalizador ou a resistência dele. Porque o nosso corpo também pode criar resistência, precisar de muito sinalizador que o nosso corpo não está sendo capaz de produzir o suficiente para mandar a mensagem necessária. Isso é o diabetes tipo 2. Que aí é a resistência à insulina. Também. O primeiro sinal de diabetes é uma resistência insulínica. Aí esse tanto de insulina produzido não é suficiente,
Aí a gente começa a ter picos de glicose. A glicose, ela é super tóxica na corrente sanguínea e ela começa a colabar, a fechar aqueles vasinhos que são pequenininhos. Onde a gente tem vasinhos menores? Olhos e rins. Então, o diabetes começa a afetar mais quando os picos de glicose chegam nesses vasinhos, que eles endurecem esses vasos. Aí, não chega sangue suficiente nesses órgãos, eles começam a ter microinfartos, que é um infarto, falta de irrigação sanguínea. Porque eles são tão fininhos que o sangue não percorre ali não percorre depois de machucar. Então, isso é o diabetes. Então, quando a gente entende isso, faz sentido a gente comer menos açúcar. Quando a gente entende isso, faz sentido a gente diminuir nossa resistência à insulina. Por isso que o conhecimento muda toda a forma de tratamento. O que eu fico muito brava é muitas vezes um paciente no médico e sai de lá com uma receita, ele não saber nem para quê é aquele remédio. É verdade. Aí você não... Por que você vai tomar um remédio? Você tem que acreditar muito nesse médico para falar assim, olha, daqui para frente, para o resto da sua vida, você vai tomar esse remédio aqui. Mas por quê? Aonde ele vai agir? Qual é o benefício desse remédio para mim? Se eu não tomar, o que vai acontecer comigo? A gente tem que perguntar, né? A gente tem que se empoderar disso tudo. Para quê? Para as coisas fazerem sentido. Porque aí eu sei por que eu estou tomando tal medicamento. Eu sei qual é o benefício dele no meu organismo. E automaticamente eu acabo mexendo com todo o meu estilo de vida. Com certeza. Eu vou fazer melhores escolhas. Com certeza. Aí você sabe por que da melhor escolha. Você sabe da onde... Aí você tem escolha. Aí tem escolha. E tem gente que é super resistente a medicamento também. Sim, mas aí você vai saber. Consigo sem? Conversa... O que eu tenho que fazer para eu não precisar tomar remédio? Tem como? Às vezes tem. Às vezes é o ônus do bônus. Você vai ter que ser muito mais rigoroso nisso. Às vezes não tem jeito. E aí você vai saber o porquê que não tem jeito. Quais são os malefícios de eu não tomar esse remédio. Perfeito. Sabe? Então, eu acho isso muito importante. Então, foi um pouquinho do que a gente quis passar, assim, para as pessoas que lerem o livro, sabe? Você tem um capítulo só sobre insulina, né? Só sobre insulina. Eu tenho um capítulo sobre andropausa, só menopausa. Porque ela é tão importante, né? Tem um capítulo falando só para vocês, homens. Tem capítulo falando só para as mulheres. Tem como modular a insulina. Tem como modular a insulina só com dieta. Para quem não quer tomar, Perfeito. não quero modular, eu ensino. Modula-se assim. Você vai conseguir? Porque se você já tem uma doença instaurada, você tem que entender os seus limites. Né? E saber como que você vai cuidar. Vou ter uma regra de atividade física? Como que vai ser essa frequência? E aqui no livro você deixa tabelas, além das receitinhas, né? Tem tabelas onde a gente pode, inclusive, anotar os nossos exames, tem as indicações. Anotar nosso humor, anotar o que é, qual que é o estupim maior para comer, aqueles gatilhos que fazem a gente comer de noite. Os nossos medos, por que a gente volta a engordar depois que emagreceu? A manutenção acaba sendo um período também de extrema importância, né? Com certeza. É o autoconhecimento, né? Total, né? Vamos falar dos medicamentos? Vamos falar um pouco dos medicamentos, porque as canetas emagrecedoras têm feito muito sucesso. Uma delas acabou de perder a patente, ok? A do Ozempic, né? Que é o semaglutida, não é isso? É o Wegovy, o Ozempic. Sim. Esses medicamentos, na verdade, eles foram realmente criados para tratar a diabetes? Sim, são remédios moduladores de insulina. Eles são, na verdade, similares a incretinas. O que são os incretinas? Hormônios ou sinalizadores produzidos no intestino. Então, nós temos muitíssimas incretinas. E essas incretinas são peptídeos. Hoje está super na moda, né? Todo Falar mundo em peptídeo. Uau, coisa chique, né? Não, é uma proteína pequenininha. É uma sequência de aminoácidos pequena. Por que é tão difícil a gente tomar um peptídeo por boca? Por que essas canetinhas ficaram famosas por serem injetáveis? Os peptídeos, eles são digeridos no estômago. Nosso estômago é feito para digerir proteína. A gente tem enzimas que quebram proteínas. Como é uma junção quase proteica,
eles são digeridos. Então, eles perdem o seu efeito sinalizador. Entendi. Então, a gente precisa de... Até existem medicamentos que passam pela barreira do estômago, que tem uma tecnologia muito específica para simular, mas por isso que a insulina, que também é um peptídeo, por isso que ela não é dada por boca, por isso que a gente não tem comprimidinhos de insulina. Sabe? E ajudaria, né? Não, então a gente tá tentando desenvolver tecnologias, porque a insulina, ela tem que ser estável, e a gente tinha muita dificuldade de desenvolver. E o fato de a gente conseguir análogos, que são remédios muito parecidos, que simulam esses hormônios, é uma revolução para a medicina, para o tratamento de uma lacuna que a gente teve por anos. A gente sabia, a gente conhecia esses hormônios, a gente entendia, mas não tinha como medicar. Então, isso levou anos de pesquisas, de segurança, e tanto é que hoje ainda dá muita conversa ainda. Sim. Muita especulação, podemos, não podemos, é saudável da pancreatite, não dá. Porque a gente tem aquele preconceito com remédio de emagrecimento, né? Na verdade, o efeito colateral desse remédio é o emagrecimento, que depois virou a parte mais importante. O efeito colateral é o emagrecimento, gente. Não, então ele trata muitas outras doenças, a gente não pode excluí-los mais. A queda da patente é importantíssima, porque isso democratiza, não que esses remédios com essa farmacêutica não vão ser vendidos mais, nada disso. Vai ser. Vai continuar sendo, só que outras vão poder também usar o mesmo sal, o mesmo princípio para fazer mais medicamento. Isso vai nos ajudar muito, porque nós temos a população, independente de classe social, ela engorda. A população, ela precisa de tratamento independente da conta bancária. São medicamentos caros. Demoraram muito para ser construídos, trabalhados e pesquisados. Então, tem todo um custo envolvido com isso. Então, para a gente, é um marco importantíssimo. E eu acho que daqui para frente, isso tende só a melhorar. Cada ano vão surgir novas incretinas, novas possibilidades de medicamento com a base desses que já conhecemos. Então, tomara que o tratamento da obesidade fique cada vez mais eficiente, cada vez mais acessível, e que a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é de quem engorda, a culpa é metabólica. Então, a gente tem que saber disso. Você não engorda porque você é preguiçoso, é porque você tem uma cascata de problemas que culminam ao guardar mais. E esses medicamentos, eles conseguem também mexer no metabolismo dos pacientes? Sim, com certeza, só que eles não mexem sozinhos. Você precisa de um rigor, você precisa aprender a comer. Não é emagrecer por emagrecer. Quem emagrece perdendo músculo, não emagrece. Ele definha e ele não mantém. Ele ganha peso e pior depois. Então, é muito importante o acompanhamento médico. Né? Como em todos os tratamentos de emagrecimento. Então, por isso que é muito importante ter indicação, ter um médico vigiando. Qual que é a diferença de um medicamento para uma droga, de um medicamento para um veneno? A dose. Então, o remédio que é bom para você pode não ser bom para mim. E quem vai te ajudar a guiar isso? O médico. Que ele vai saber te dar a dose certa, ele vai conhecer, ele vai ter visto na vida pregressa dele problemas, melhores ações, se associado assim, se fizer assim. Então, isso vai te ajudar muito. Então, isso é muito importante. E pode até aliar com outros medicamentos também, né? Não, às vezes não é um problema só, né? Às vezes tem muitas outras coisas. O que é a inflamação crônica silenciosa, que também está relacionada à obesidade? Hoje em dia, a gente tem um conceito de intestino muito forte. Não basta comer, temos que absorver. Como fazemos um intestino saudável? Esse intestino tem que ter bactérias boas, ele tem que ter vilosidades, uma parede que consiga absorver todos aqueles nutrientes que a gente precisa. Hoje a gente tem conceitos novos, como SIBO, que é a multiproliferação bacteriana no intestino, ou então disbiose, ou então inflamação intestinal, doenças inflamatórias intestinais, que antes a gente não cuidava disso. Sim.
Então, hoje é importantíssimo. Então, emagrecer, toda vez que a gente fala em emagrecimento, a gente tem que tratar paralelamente nosso intestino para que ele aguente esse processo de emagrecimento, para que ele fique saudável e você bem nutrido. Porque o que eu mais vejo no consultório nos últimos anos são gordinhos totalmente desnutridos, com ferro baixíssimo, com as vitaminas baixíssimas, e reclamando de cansaço, fraqueza, e ele não sabe, chega no médico, não, tá tudo normal. Mas em que conceito? Para qual pessoa? Para que tamanho de pessoa? Tá normal, mas você não está se sentindo bem. Então, o exame não dá todo o diagnóstico. Sabe? A gente tem que escutar muito o paciente, a gente tem que entender muito, porque hoje em dia a gente quer envelhecer bem. Pois é. Não basta estar vivo, não basta acordar de manhã. A gente tem que ter um dia feliz. A gente tem que ser produtivo. A gente tem que ultrapassar os nossos limites todos os dias. O mundo cobra da gente. E são sinalizadores, né, da nossa boa saúde. São, com Né? certeza. Como a gente sai da cama, sinaliza como que nós estamos, não é? Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente tá bem, é um somatório de coisas. Nossa cabeça tem que estar boa. Nossos hormônios têm que estar funcionando como deve. Nosso intestino tem que estar absorvendo, que às vezes você está comendo muita coisa e nada está sendo absorvido, você continua fraco, você continua indisposto. É porque você não está conseguindo absorver. E para absorver, às vezes, não é repondo um mineral só, um nutriente só, uma vitamina só, é um conjunto. Um carreia o outro. Eu brinco que a gente não constrói parede se a gente não tem todos os elementos. Você não constrói uma parede só de tijolo. Verdade. Você precisa do cimento, você precisa de uma trena para não fazer essa parede torta, você precisa de um monte de coisa, você precisa de um pedreiro, você precisa de um monte de coisa. Então, mesma coisa no nosso corpo. Hoje em dia a gente tem conhecimento e a gente pode viver mais. É um conhecimento suficiente para isso, né? Sim, com certeza. No livro, você traz um protocolo de 90 dias. Sim, é isso? É um protocolo O de que dieta. Esse é mais voltado para dieta. É dieta. Esse, lógico, tem uma associação, mas eu não, no livro eu não prescrevo medicamento. Óbvio que não, gente. No livro eu ensino a modular, a desinflamar, a comer melhor, a se nutrir melhor, aonde são as fontes de cada nutriente que a gente precisa, como colocar isso numa dieta saudável. Então, eu proponho, isso a gente só consegue modular e criar rotina a partir de 90 dias, por isso que esse número é tão... Por isso que são 90 dias. Por isso que são 90 dias. Depois de 90 dias, isso já vira um hábito? Isso pode virar o corpo entende o que está acontecendo? O corpo entende e começa a replicar. Então, eu brinco que os primeiros 30, 40 dias é muito limpeza, é muito tratamento. É como você tratar uma ferida aberta. Sim. Então, a gente tem um período mais doloroso, mais difícil, que a gente tem que implementar uma rotina. Depois a gente tem um período que é de passeio, que eu brinco, que a gente já implementou essa rotina, porém ela ainda é um pouco mais restritiva, para você se acostumar com ela. E depois você tem um período de manutenção, onde a gente permite muito mais coisas, mas você tem que aprendendo o que é muito necessário, o que é pouco necessário, o que eu não preciso ter na minha vida. Mesmo porque às vezes não é só a comida, né? Tem a questão da comida, mas tem como que esse corpo está respondendo e tem os gatilhos emocionais, tem o dia a dia. Então por isso esse protocolo, são 90 dias para a gente se conhecer. Nossa, consigo passar pelos primeiros 30? Beleza, consegui, passei uma etapa. Vamos trabalhar para a gente passar pelos outros 30. É um outro aprendizado. Depois, os outros 30, que é outro aprendizado. E depois você pode replicar isso. Em momentos difíceis, vamos voltar no mais restritivo para eu relembrar. E é restritivo, mas não tira tudo, né, não é restritivo. Isso que é legal. Você tem que comer de tudo. Não existe comida ruim. Não existe comida perfeita. A gente tem a comida que a gente tem. E a gente tem que se adaptar a ela. E muitas vezes eu sei o que não serve para mim, o que não me faz bem. O que a gente fala de restrição? Às vezes você não precisa comer 2 pãezinhos de manhã, comer um macarrão na hora do almoço e não comer proteína nenhuma. Depois, à tarde, você vai comer um doce, um bolo. E você passou o dia comendo só carboidrato. Cadê a gordura boa que você precisa? Açúcar. Você precisa de vitamina.
Você precisa de frutas, você precisa de legume, você precisa de gorduras boas. Você precisa construir uma parede. Comida viva também, né? É bem interessante. Então, você tem que aprender. E isso, você tem que, às vezes, se forçar. Nossa, eu tenho tanto paciente que chega com 30, 40, 50 anos. Olha, eu não como isso, não como isso, não como isso. Eu falei, nossa, mas que paladar. Eu não gosto de falar paladar infantil, porque eu acho que meus filhos comem até rabanete. Então, não existe isso. Não é. É um paladar restrito, cheio de preconceitos, que, nossa, a gente tem tanta comida boa no Brasil, a gente tem tanta fartura. Tanta fruta rica. Deliciosas também, né? Ou seja, são gostosas, dá para comer também. Não é? Com certeza, ou se dá. E assim, são alimentos riquíssimos que estão aí. Pois é. Fácil. Conhecimento a gente tem, feira livre a gente tem, não é? Supermercado super acessível também. Mas a gente precisa de ter propósito também, né, doutora? Não, com certeza. Aprender, né? Aprender, ter conhecimento, saber o porquê. Saber o porquê é importante, que às vezes você não sabe, preciso comer fruta. Por quê? Ah, se eu comer um pão não é a mesma coisa da fruta? O que a fruta traz para mim que o pão não traz? Então, é entender o poder, né? O poder está na sua mão. E no livro da doutora tem receitas bem gostosinhas. Tem de pão, né, doutora? Tem um pouquinho de tudo. Tem de shot de manhã que o pessoal adora. Para melhorar desde imunidade, para melhorar intestino. Tem receitinhas de almoço, de lanchinhos, para fazer sua própria marmita ou não. Então, assim, é um livro muito fácil. A gente brinca que é quase um almanaque. E é mesmo. Porque, olha, tem aqui trechos que falam do movimento, trechos que falam do autoconhecimento. Ou seja, tudo que a gente tem que colocar em prática, né? O comer bem vai além de comer com culpa, não é? O comer bem junta receitas gostosas, mas aqui, como abrindo uma página, trufa de coco light, né? E tudo muito prático, né? Um beijinho proteico, tudo muito prático para que a gente possa colocar no dia a dia e passar por esse protocolo. Com certeza. Protocolo insulínico, não é? Não. Tem vários tipos de protocolo até no livro, para você escolhendo o seu tipo e vendo. Tem até enquetezinhas que te fazem pensar se isso é o melhor para você, como você se sente. Entendendo os alimentos dentro do seu corpo, é bem legal. É uma jornada incrível que faz a gente também se conhecer melhor e entender o que mexe com a gente, né, doutora? Emocionalmente, mentalmente, fisicamente, como que a gente se estressa no trabalho ou em casa, como que o nosso dia percorre. Eu acho bem interessante. Sim, foi feito com muito carinho. Com certeza. Quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte, principalmente ligando essa questão do envelhecimento, né? Do envelhecer saudável. Eu acho que a principal coisa é você não se achar culpado. Não achar que é preguiça, não achar que é falta de rotina. E sim, falta de conhecimento. Quando você se conhece, quando você tem propósito, quando você entende que a gente não precisa aceitar o nosso envelhecimento, só a parte ruim dele, quando a gente sabe que envelhecer pode ser super poderoso dentro da nossa vida, desde que a gente trate aquilo que não está nos deixando feliz, nossa, a vida ganha um outro objetivo, um outro foco. E não é difícil, não precisa ser caro, não precisa ser inacessível. Precisa ser personalizado para você. Cada um tem suas necessidades, cada um quer envelhecer de um jeito. E se a gente sabe isso, a gente ganha um universo de possibilidades. E a gente renasce, né? E a gente renasce. Aí fica tudo em equilíbrio, né? O intestino mandando as suas informações em equilíbrio, os neurônios saudáveis, esse coração bombeando de uma forma saudável, porque tá tudo interligado, não é? Tudo os órgãos vitais, assim, em pleno funcionamento. Tudo interligado, tudo. A gente só é feliz propriamente dito quando a gente tem saúde. Saúde é tudo na vida. Saúde é muito importante na vida. A gente só dá valor a ela quando a gente perde.
saúde. Quando a gente tem um probleminha de saúde que tira o nosso foco das outras questões, é que a gente vê o quanto ela é importante, né, doutora? Vê o tanto ela é importante. A gente dá tudo para ter saúde. E com saúde você tem qualquer outra coisa. Com certeza. Na vida. Obrigada, doutora. Obrigada, meu amor. Sucesso, Obrigada. viu? Seu trabalho é lindo. Mantenha-se, ela tem a clínica dela, tá, gente? Tá aqui também, o Donizete colocou aqui pra gente o Instagram da doutora, pode convidar, é DRA? É doutora, DRA, Ana Luísa com S, Vilela. Ana Luísa Vilela, tá aí na telinha para vocês. Esse programa fica postado para que você possa assistir novamente, fazer suas anotações, e o Renascimento Hormonal tá aí nas livrarias, né? Com e certeza. na Amazon, e você fica à vontade aí para adquirir. Obrigada, viu, doutora? Muito sucesso. Obrigada. Eu que te agradeço. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Tenham uma excelente semana. Amanhã eu tô de volta às 16h30 com o Mundial e você. Semana que vem tem mais uma super entrevista aqui no Mundial Podcast. Um grande beijo e até lá.